Muito boa tarde, o meu nome é Carlos Costa e vou dar início ao webinar relativo ao programa CIPELEC Networks. Vou começar por apresentar o que é que este programa faz, aliás, onde é que ele está enquadrado, porque a CIP enquadra num grupo de programas que designa por CIPELEC Suite. Quem teve a oportunidade de ver na semana passada, estivemos agora a abordar aqui alguns destes programas. Portanto, esse webinar também está disponível na nossa página na topinformatica.pt em vídeos de webinars, e depois no final mostrarei, e portanto é para lá que também irá este webinar que hoje estamos a gravar. O CIPELEC Networks é um programa então para o cálculo, portanto para a análise de sistemas de potência em redes elétricas, criado para auxiliar os projetistas no cálculo de instalações de alta, média e baixa tensão. Portanto, na semana passada tivemos a oportunidade de ver o CIPELEC Core, mais vocacionado para o cálculo de instalações elétricas em baixa tensão. Fizemos também uma abordagem ao CIPELEC Multiline, portanto um programa para gerar o traçado e fazer o traçado do esquema multifilar, o CIPELEC Switchboard para desenhar as envolventes, portanto tudo que seja quadros, armários, caixas de comando e proteção. Fez também uma breve abordagem aos CIPELEC Groundings, portanto são programas que permitem calcular a resistência de terra, ou seja, dos elétrons de terra. E o Open Beam Mechanisms, um programa também gratuito que permite fazer a modulação, ou seja, a introdução em planta de tudo que seja mecanismos, quer da parte da eletricidade, quer de telecomunicações, portanto tudo que seja interruptores, comutadores e conectores. O CIPELEC Networks, vimos aqui, portanto, onde é que ele se enquadra no que nós denominamos CIPELEC Suite, em que há uma ligação, portanto, o CIPELEC Core partilha informação com o CIPELEC Networks. Depois eu vou mostrar que informação é essa que é partilhada. Alerta também para o facto de todos estes programas se poderem trabalhar independentemente, ou seja, posso fazer um projeto ou fazer a especialidade em cada um deles, mas que o grande potencial que se tira é efetivamente quando eles trabalham em conjunto. Eu posso independentemente trabalhar em cada um deles sem problema nenhum. O que é que o CIPELEC Networks então faz? As verificações de cálculo realizadas por este programa baseiam-se nas especificações IEC 60364 ou na NEC, na National Electrical Code, mas isto dependendo depois do cabo que se seleciona. O cálculo das tensões dos nós e os fluxos de potência para todos os elementos do sistema elétrico realiza-se através de um método que é o método de Newton-Raphson. Permite obter a análise do fluxo de cargas e, por conseguinte, o cálculo das tensões e desfazamentos nas barras ou barramentos, as intensidades nas linhas e ramais e os fluxos de potência ativa e reativa do sistema elétrico. É um programa, como vimos, integrado no fluxo de trabalho OpenBeam, que partilha informação neste caso, com o CIPELEC Core. E depois, claro, apresenta também listagens de cálculo, assim como desenhos de fluxo de cargas e das correntes de curto-circuito. Este programa, portanto, está disponível na Store do Beam Server Center. E para o encontrarem, unicamente tem que ter já um registro, portanto, com o registro feito, basta acederem à Store e podem filtrar por especialidade, neste caso filtrarem por instalações elétricas, inclusive por país. Podemos encontrar então aqui o grupo de programas relacionados com a instalação elétrica e encontramos aqui o CIPELEC Networks, portanto, onde podem descarregar. Depois dele descarregado, portanto eu já o tenho aqui no meu ambiente de trabalho, é só darem duplo clique, neste caso
CPLEC Networks e temos aberto o ambiente de trabalho. Para criar um novo ficheiro, é só clicarem aqui em novo, vou-lhe chamar webinar, pode ser o dia 2, 17, faço aceitar e como estamos aqui a ver, eu posso me vincular e criar um projeto no BIM Server Center, ok? Isto é útil então para depois, se eu quiser partilhar informação com o CPLEC Core, portanto, vou mostrar isso mais adiante, ou então, se eu não quiser me vincular nesta fase, posso vinculá-lo mais adiante também, fazer uma obra vazia, portanto, e fico pronto aqui a trabalhar no meu ambiente de trabalho de CPLEC Networks. Inicialmente teria que definir então as opções gerais, criar aqui um novo programa, mas para o efeito eu vou abrir já aqui uma obra, portanto, e este programa, à semelhança de outros programas da CIP, é um dos programas que traz várias obras de exemplo. Portanto, para isso bastem aqui ir aqui ao arquivo e gerar várias obras de exemplo. Neste caso, vou só a título de curiosidade, por exemplo, vemos aqui uma questão de uma indústria, portanto, em que temos a nossa fonte de abastecimento, ou fornecimento, neste caso, as nossas cargas, os nossos barramentos, ou bus, e a hipótese de estado. Neste caso temos só uma hipótese e, claro, um único esquema. Eu vou abrir uma obra um pouquinho mais complexa e de interesse aqui para o webinar, porque tem mais informação que podemos falar. E, inclusive, vou fazer uma cópia. Vou copiar e vou-lhe chamar aqui webinar. Ok, e vou abri-lo. Neste caso é uma obra com vários esquemas, portanto um esquema principal, um esquema de serviços gerais e um esquema de um piso tipo, onde vou passar então a falar um bocadinho dos menus de todo o programa. Vou começar então pelos esquemas. Aqui o programa permite, como vimos, gerar desenhos independentes para definir os esquemas que compõem a instalação. Portanto, e cada um dos esquemas é possível configurar e editar, neste caso, as propriedades de visualização para que a impressão se ajuste depois ao formato selecionado e para que o tamanho das fontes de texto tenham a visibilidade adequada depois aqui em planta. Pronto, nesse sentido temos disponíveis como opções o formato de papel, a orientação, o fator de escala. Portanto, eu vou só alterar, imaginemos que eu alterava aqui para 50%. Podem ver que o esquema ajuste, portanto, é reduzido num fator de escala. Okay? Eu vou voltar a colocar 90%. Portanto, isto são opções que eu posso a qualquer momento modificar, de forma a enquadrar numa folha de desenho. O tamanho de textos, portanto, posso usar por defeito ou ir aumentando. Portanto, e depois estes textos que estão aqui, vocês veem que vão aumentando, diminuindo, consoante o fator de escala que eu seleciono. E uma breve descrição, pronto, que me permite introduzir um descritivo que eu quiser associado ou que me reflita o conteúdo que eu tenho no meu desenho ou no meu esquema. Vou começar então agora de falar dos esquemas relativamente às opções gerais. Aqui nas opções gerais o programa permite fazer uma seleção de elementos em que as características de cada um deles são armazenadas em bibliotecas. Portanto, estas bibliotecas são baseadas em catálogos de fabricantes do setor. No entanto, estas bibliotecas são todas editáveis pelo utilizador, pelo que é possível modificar parâmetros e adicionar outros elementos que assim o utilizador deseja. Vou começar aqui, por exemplo, pelos cabos. Neste caso, nesta obra, temos uma série de cabos já introduzida. Como eu referi, eu poderia introduzir o meu cabo, clicando aqui no mais, posso editar os meus cabos, ou inclusive fazer a importação, portanto, de fabricantes que eu já tenho. Neste caso tenho da Prysmian, da Top Cable e cabos da NEC. E se eu quiser
só ter disponível um determinado cabo para uma determinada obra, posso fazer filtros. Okay? Imaginemos que eu queria só que ficassem disponíveis cabos que estivessem dentro no valor, neste caso, de uma tensão nominal, faria um filtro e unicamente utilizaria e ficavam disponíveis apenas os cabos com o filtro que eu usei. Depois, linhas de transmissão. Linhas de transmissão, portanto, o programa também já tem aqui, neste caso, uma biblioteca. No fundo, são condutores, onde eu defino o tipo de condutor, temperatura de serviço, temperaturas de resistência à ampacidade e a separação entre fases e, inclusive, eu posso ver um quadro com as respectivas características. Cabos de terra, neste caso não tenho aqui. Temos aqui cabos da Centelsa, portanto, que é uma casa comercial. Portanto, eu só tenho que definir se estou segundo a ANSI ou a IEC. Portanto, em função disto é que depois o programa faz as respectivas verificações. Tenho também a biblioteca de fusíveis. Vou também importar aqui alguns fusíveis. Vou só editar para vermos que é um conteúdo idêntico. Portanto, eu tenho que definir tensões, velocidades, classes, tipos. Portanto, muitas opções. Depois temos a biblioteca também de interruptores. Neste caso já tenho uma biblioteca que é a ABB, vou dizer, para substituir, neste caso já estava em utilização, com os vários modelos. Okay. Depois temos a chamada bateria de condensadores. Temos a biblioteca da configuração das linhas de transmissão, portanto mais conhecidas também por torres elétricas. Neste caso eu vou importar os tipos todos que temos aqui disponível, mas portanto, se eu quisesse adicionar o que teria que fazer era então descrever se era de circuito simples ou se era de circuito duplo, e em função disso teria então disponíveis várias configurações de torres. E também tipos de tabela. Portanto, estes tipos de tabela são tabelas para depois adicionar na minha legenda do esquema. Quanto à configuração, temos as opções de cálculo. Portanto, aqui é possível modificar parâmetros como a frequência da rede e a potência base. Temos as verificações de linha, portanto, o programa, neste caso, realiza uma série de verificações de cálculo que é o utilizador que diz quais quer que sejam feitas, e através desta opção é possível então também definir, neste caso, limites mínimos e máximos de aplicação das verificações que eu queira ou que o utilizador queira fazer, neste caso. Depois, os sistemas de unidades, portanto, este sistema de unidades está aqui disponível, mas também está no globo, portanto, é a mesma janela. Eu posso configurar para o meu fornecimento, para o gerador, portanto, os vários elementos, configurar a unidade que eu quero que me seja apresentada. Portanto, temos aqui vários sistemas pré-definidos de unidades. A questão de opções de desenho em ecrã, portanto, com esta opção também podemos ativar ou desativar campos que aparecem aqui ao lado das etiquetas, portanto, que nós chamamos como etiquetas. Portanto, podemos configurar não só a informação que sai, como também o tamanho do texto novamente, e se quero que saia sempre visível ou visível unicamente quando formos partir para a amostragem dos resultados. E depois, linhas do utilizador. Aqui nas linhas do utilizador
eu mostrarei mais adiante, que são configurações que vão estar aqui disponíveis e que eu posso usar, em vez de introduzir elementos a elemento, eu posso criar já configurações tipo que depois me ficarão aqui disponíveis. Portanto, quando chegar aqui a esta opção, eu mostrarei como criar aqui uma linha do utilizador. Pronto, o grupo das opções gerais já mostrei. Passamos então agora para as fontes de alimentação. Portanto, nas fontes de alimentação é possível introduzir uma fonte de fornecimento, portanto, que no fundo é o início da instalação. Portanto, como podemos ver aqui neste esquema também, temos aqui a fonte de fornecimento, onde se estabelece então a tensão nominal e as condições de serviço. Portanto, em todos os projetos é necessário que seja introduzido pelo menos uma fonte de fornecimento, uma fonte de abastecimento. Depois, claro, vamos definir também qual é o sistema de ligação e as características de curto-circuito. Podemos também introduzir geradores. Aqui nos geradores, neste esquema, neste caso temos este primeiro esquema principal em que temos uma fonte de fornecimento, mas aqui nos serviços gerais temos, por exemplo, já aqui um gerador. E no gerador, neste caso pode ser um, dois, neste caso estamos a ver que este esquema tem dois ou mais, não é? Introduzem-se na mesma, tal como nas fontes de fornecimento, as características, como neste caso a tensão nominal, vai desde da potência aparente, a potência ativa e a potência reativa, as condições de serviço, portanto de fornecimento, e aqui sim, é um aspecto notável, é este das condições de serviço. Portanto, um aspecto notável aqui nos geradores é, portanto, o aspecto de funcionamento. Portanto, um modo de funcionamento de um gerador pode ser mantido, pode ser mantendo a tensão fixa, okay, com linhas de potência reativa, ou, neste caso, potência reativa fixa com limites de tensão, ou definir logo o fornecimento. Além dos geradores, temos também o transformador de 2 e 3 enrolamentos. Portanto, os transformadores de 2 e 3 enrolamentos permitem variar e ajustar a tensão e a ligação nos seus respectivos enrolamentos. Depois, a bateria e o gerador fotovoltaico, portanto, são elementos de desenho que me permitem, neste caso, introduzir depois no esquema e completar informação no esquema. Não tem cálculo associado. Passando agora para os condutores. Temos os cabos. Portanto, como já vimos no início, é necessário definir as famílias de cabos. Depois, neste caso, a seleção do modelo de cabo. Neste caso vou selecionar aqui uma família, uma qualquer. A seleção do modelo de cabo escolhido a partir destas famílias. Portanto, o programa depois vai assumir estas características e depois é necessário definir os métodos de instalação. Portanto, neste caso, definir o método de instalação, portanto, e é com base nestas condições de instalação que dependerá, então, se o cabo for definido, como vimos aqui, segundo a norma IEC 60364, ou então segundo a NEC, o National Electrical Code, para se obter então a intensidade máxima admissível para cada condutor. Em relação à configuração dos condutores, portanto, ela pode ser simples, posso ter multicondutores, posso ter multicondutores por fase, posso até inclusive ter, eu vou ver se consigo editar aqui um outro cabo, neste caso, cabos também triplex, okay? Tanto para baixa como para média tensão. Portanto, as características deste cabo, juntamente com o método de instalação, depois determinam
aqui as impedâncias em série e a admitância paralela do cabo necessária para o cálculo do fluxo de cargas e por conseguinte da instalação também da verificação se a intensidade calculada cumpre de acordo com a tensão do cabo. Portanto, e é assim que vemos se o cabo é válido ou não. Portanto, inclusive podem ser consultados resultados. Depois, quanto às linhas de transmissão, portanto, à semelhança do que acontece nos cabos, o programa possui uma grande versatilidade para selecionar condutores. Se calhar o importante aqui é que eu, para além da separação de fase poder ser triangular, posso dizer que é com base numa torre elétrica. É claro que depois teria que selecionar também aqui uma família e depois selecionar também aqui uma família de torres, portanto, até que os condutores, juntamente com a torre que eu selecionasse, fosse compatível com o cabo que eu escolhi. As impedâncias, portanto, as impedâncias, além dos cabos e linhas de transmissão, como vimos já há pouco, estas impedâncias o que me permite fazer é definir o valor em PUs, ou seja, por unidades, ou em ohms. Neste caso aparece aqui 1000 ohms, porque é a unidade que está pré-definida aqui no globo, no sistema das unidades, ou como vimos também há bocado nos dados gerais aqui nestas unidades. Elementos terminais. Quanto aos elementos terminais, portanto, eu tenho motores. Os motores, neste caso, na descrição eu tenho que definir a sua potência e a tensão nominal, e nas condições de serviço os fatores de potência, neste caso estabelecido em 3 regimes, 100%, 75% e 50%. Depois a velocidade angular, portanto, neste caso calculam-se as rotações por minuto em função do número de polos e da velocidade e da percentagem de deslizamento. E por último, as condições de funcionamento. Portanto, e aqui estabelecem-se os parâmetros críticos para arranque do motor, como seja a intensidade de pico, a intensidade de arranque e o tempo de arranque. Portanto, com todos estes, eu vou só ampliar aqui até a janela, com todos estes parâmetros depois definidos, o programa mostra aqui à direita um gráfico, que é a intensidade, tempo, em escala logarítmica. Portanto, este gráfico é depois utilizado também para fazer a correta seleção do dispositivo de proteção do motor. Temos também condensadores e baterias de condensadores. Portanto, são definidos através da contribuição da energia reativa capacitiva no sistema elétrico, portanto, com o objetivo de melhorar o fator de potência. Temos as cargas, portanto, vários tipos de cargas, portanto, monofásicas e trifásicas. A carga importada, portanto, e é aqui que o programa, no fundo, faz a conexão com o CPLEC Core. Eu, se calhar, até vou abrir o CPLEC Core só para verem a informação. Neste caso vou abrir a obra do webinar anterior. Portanto, vou só calcular aqui nos resultados. Portanto, este programa é o CPLEC Core, portanto já está, eu tenho um projeto vinculado no meu BIM Server Center que contém esta informação. Vou só clicar aqui nos projetos para vermos. Webinar 10, e ao nível de ficheiros, portanto eu contenho aqui um ficheiro, então, que é o ficheiro relativamente ao programa CPLEC Core. Então, o que é que acontece? Em qualquer obra, e neste caso eu posso fazer isto com várias obras, mesmo que eu não tenha vinculado numa fase inicial, imaginemos que eu queria ir buscar a carga então ao CPLEC Core,
resultante de um projeto que eu fiz. Clicaria aqui no atualizar, faria então a seleção do projeto e iria-me vincular nesta fase, neste caso, a este projeto Webinar 10. Ok? Seleciono esta opção para ele me ler a informação que está relativa ao programa CPLEC Core, faço aceitar e agora, efetivamente, quando clico aqui em carga importada, podem ver que eu tenho aqui este quadro de obra, que é o nome que eu dei, efetivamente, à minha obra no CPLEC Core. Portanto, e estas cargas, se eu agora quiser introduzir, portanto, neste caso, estão a ver, aparece aqui não só com as enticidades, mas as potências, e estaria pronto a introduzir esta carga num ponto qualquer, onde eu quisesse, num barramento, e fazer a respectiva conexão. Portanto, isto é quase desenhar em planta a conexão aos meus barramentos. Neste caso, vou apagar a carga, portanto, mas é desta forma que se conectam aqui, tal como eu mostrei no início. Portanto, esta informação, o CPLEC Core partilha a informação com o CPLEC Networks. Depois temos as lâmpadas, são símbolos de desenho em planta também, e as tomadas de terra, também de colocação e portanto, para colocar em desenho. Ao nível de proteções, temos então os fusíveis. Fusíveis esses em que eu posso fazer filtros. Portanto, filtros através dos parâmetros característicos e depois em função destes filtros fica-me disponível os modelos que eu tenho em função dos filtros que eu faça e depois o tamanho. Portanto, e vejo sempre à direita um gráfico das curvas de intensidade de tempo. Portanto, interruptores de alta tensão, contactores, interruptores de baixa tensão, contactos de comutação, contactos e então aqui passamos então agora aqui para as linhas. Pronto, e aqui nas linhas por defeito do programa aparece aqui outro, ou seja, não tem nenhuma linha definida e eu posso criar então uma linha. Como é que eu faria isto? Portanto, as linhas têm como finalidade oferecer ao utilizador a introdução de elementos mais dinâmica, ou seja, é possível configurar diferentes blocos para introdução conjunta sobre o desenho, ou seja, em vez de introduzir individualmente elementos terminais, proteções, fontes de alimentação, posso configurar blocos, chamarmos-lhe assim, ou linhas, neste caso, para depois ser mais fácil e mais dinâmica a sua introdução. Eu vou fazer aqui um exemplo muito simples, em que eu posso, então, criar uma linha de transmissão. Vou-lhe chamar, neste caso, vou começar com um interruptor de baixa tensão, ok? Depois, aliás, era isto que eu estava aqui a definir. Neste caso, eu estou a introduzir individualmente aqui. Ao introduzir individualmente aqui, portanto, ele ficará só disponível neste momento. O ideal é, neste caso, eu vou cancelar, é virem, neste caso, nas opções gerais, é esta opção como eu referi no início, às linhas do utilizador. E aqui sim é onde podem dar um nome, neste caso vou-lhe chamar teste, não interessa, escolher um símbolo, fazer aceitar e depois adicionar, vou só ampliar aqui um bocadinho então a janela, adicionar os meus elementos de linha. Vou começar então com um interruptor de baixa tensão, portanto, depois uma linha de transmissão, será esta por exemplo, eu teria que selecionar neste caso uma família, ok? Bom, sem grandes preocupações e depois, neste caso, faltaria a carga, portanto, uma carga qualquer, não vou estar a definir o valor, portanto, e tinha definida a minha linha. Posto isto, quando acedesse aqui à minha linha, teria então aqui a opção, neste caso,
teste, estão a ver? E era mais fácil depois, vou aumentar só um bocadinho aqui, era mais fácil depois a sua colocação em planta, em vez de introduzir os elementos individualmente um a um. Aqui, depois, se quisessem atalhos rápidos para introduzir estas cargas, eu não ativei, mas teriam que ativar esta opçãozinha aqui. Portanto, ao ativar esta opção aqui, ficaria, vão ver aqui na linha, disponível aqui para a introdução. Depois, o grupo de medição e controlo. Temos autotransformadores, temos transformadores de corrente, temos transformadores de tensão, temos relés de sobreintensidades, relés motores, relés de corrente diferencial, relés térmicos, relés magnéticos, relés multifunção, inversores, retificadores, filtros de harmónicas, multímetros, voltímetros, amperímetros e contadores. Portanto, isto são tudo elementos de desenho. Legendas, onde eu posso introduzir um identificador, uma caixa de texto, okay? Textos que eu posso querer colocar em planta, e também a box, que neste caso a legenda de desenho, que eu posso introduzi-la e até editá-la. Portanto, já vimos que é a legenda que está disponível também para criação aqui nas opções gerais, tipos de tabela. Depois, os elementos de ligação. Portanto, são, neste caso, 3 botões que temos aqui que permitem fazer a ligação dos elementos que compõem a minha instalação. Né? Neste caso, esta instalação, o que é que permite fazer? Permite traçar polilinhas para unir elementos entre si e claro que no momento em que eu vou estabelecer as conexões entre elementos, portanto, é esta ajuda, que são estes quadradinhos pequeninos, são ativados para eu poder... portanto, são os elementos suscetíveis de serem conectados. Portanto, ele ativa-me estes elementos para me facilitar a introdução e a conexão. Depois, as linhas de barramentos, as linhas boas, portanto, também introduzem planta. E aqui os pontos de continuação ou de continuidade. Isto permite-me fazer o quê? Trata-se de um elemento que permite conectar diferentes pontos do esquema, ou neste caso até esquemas diferentes, não é? Para que eu possa fazer um cálculo integral sem necessidade de incluir tudo no mesmo desenho. Neste caso, por exemplo, esta obra que vemos aqui eu aumentei ligeiramente, vemos aqui um ponto de continuação que me passa, neste caso, para outro esquema, para o esquema de serviços gerais, portanto é o GS. Se eu for aqui ao GS, reparem que é um outro esquema, mas que é um ponto de continuação daquele meu esquema principal. Não é? E da mesma forma teria aqui teria outros pontos, neste caso estão a ver aqui o G1, neste caso seria, por exemplo, para outros pontos de conexão. Portanto, teria aqui também o G1 e o G2. Portanto, isto facilita, portanto, quando o esquema começa a ser muito grande, eu posso, no mesmo esquema ou para outro esquema, fazer e dar continuidade. Depois, os recursos de edição, portanto, já estão habituados a ver nos programas da CIP, portanto não vou perder muito tempo com isto. Dizer só que podemos, vou só colocar aqui também no esquema principal, utilizar aqui um editar série, que é para editar a série de cabos, ou seja, posso ir passando um a um o esquema da edição dos cabos. Posso alterar o serviço aqui dos contactores, portanto, abertos ou fechados. E posso, inclusive, copiar informação, neste caso partes do esquema, ou esquema,
para copiar partes deste esquema para outros esquemas. Passando à parte do cálculo. Temos então o cálculo dos separadores, dois grupos, que é o cálculo do fluxo de cargas e o cálculo das correntes de curto circuito. O primeiro passo é sempre, portanto, clicar no atualizar cargas, portanto, e o programa depois mostra-me os resultados, portanto, e eu depois só tenho que verificar. Posso clicar sobre os elementos, neste caso, imaginemos que clicava sobre um cabo e via as verificações, portanto, as que cumprem ou não cumprem. De qualquer forma, o programa também me coloca, neste caso, é um interruptor que não está aqui a cumprir, portanto, é-me alertado no canto inferior direito e relativamente também aqui na planta, ou até nesta opção de verificações, uma tabela em que ele me diz, portanto, me identifica o elemento, o tipo, a condição, o limite e depois posso editá-lo diretamente aqui ou ir logo para a planta e editá-lo. E neste caso vemos que é aqui um valor que não está a cumprir relativamente à corrente de curto-circuito e que teria que depois selecionar. Neste caso vou tentar puxar ao máximo. Pronto, seria neste caso e faria novamente aqui a verificação e já cumpriria com o fluxo de cargas. Depois, aqui nas opções, permite definir então o número máximo de iterações, o erro máximo permitido, a simultaneidade e a seleção das hipóteses que eu quero analisar. Poderia ter só uma, aqui tenho várias, que são as várias que foram criadas aqui nesta janela. As análises de hipóteses, portanto, aqui o que o programa permite fazer é ver hipótese a hipótese os resultados, portanto, ao nível da informação, de bus, geradores, alimentações, portanto, o número que eu tenho nos meus circuitos, ao nível dos barramentos, dos cabos, das cargas, de alimentações e proteções. Portanto, e depois cada uma delas posso tirar a respectiva listagem e exportar. As verificações já mostrei. Depois, o mostrar, ocultar resultados. Portanto, veem que os resultados, a etiqueta de resultados, eu posso mostrar e ocultar. E depois, aqui também, ao nível de resultados, eu posso, ao nível de unidades, querer ver o valor por unidades, neste caso, da tensão, ou por volt, ou também aqui na parte neste caso não estamos a ver, mas vemos ali por unidade, ok, ou por voltagem. Depois as listagens, onde eu vejo os resultados dos fluxos de cargas e vejo os resultados também por trama. E depois, caso haja alguma verificação, neste caso eu eliminei aquele não cumprimento, iria-me aparecer aqui também a verificação, as verificações que não cumprissem. Passando aqui às correntes de curto-circuito, o programa como é que faz estas verificações? Faz as verificações com base na norma internacional, na IEC 60909. Temos também, portanto, à semelhança do fluxo de cargas, a opção para atualizar resultados, portanto, e aqui o programa calcula a corrente de curto-circuito simétrica inicial para diferentes tipos de curto-circuito. Eu vou só aqui mostrar os diferentes tipos de circuito que eu tenho. Pode ser o trifásico, o bifásico à terra, o monofásico à terra, ou todos. E para as diferentes fases e também para a intensidade máxima e para a intensidade mínima. As opções de cálculo. Neste caso tenho nas opções de cálculo 5 secções. O fator de tensão para a corrente de curto-circuito.
as impedâncias por defeito, o poder de corte nos interruptores, a seleção das hipóteses que eu quero analisar e os elementos a analisar. Depois, aqui nas análises da hipótese de curto-circuito, o que o programa faz é abrir uma caixa de diálogo onde me permite visualizar para cada hipótese. Portanto, eu vou ter duas tabelas, uma com o separador resultados e uma com o separador das correntes de curto-circuito. Portanto, duas tabelas, mostrando os resultados de cálculo das correntes de curto-circuito. Portanto, neste caso é o separador de resultados e depois a verificação do curto-circuito dos interruptores, que será o separador de proteções. Vamos só esperar que avance. Cá está, portanto, o separador de resultados, portanto, que apresenta uma tabela com todas as correntes de curto-circuito calculadas, portanto, quer por fase, quer os valores máximos e mínimos. E o separador de proteções, onde me apresenta a tabela dos interruptores disponíveis na instalação. Portanto, e aqui o programa verifica se o poder de corte é superior à intensidade de curto-circuito máxima. As verificações, portanto, também já referi, o programa apresenta uma tabela com as verificações. Os resultados, também já acabei por falar todos os resultados, portanto vou só se calhar ampliar, que é para vocês verem como é que o programa muda esta informação. Portanto, o trifásico, aqui o bifásico à terra, monofásico ou todos. Portanto, o programa coloca aqui na etiqueta e para as diversas fases e para as diversas intensidades. Portanto, isto no fundo é selecionar a informação que eu quero verem aí cá. E por final, a listagem de resultados, onde é apresentada uma tabela com os resultados das correntes de curto-circuito, onde aqui a negrito se podem ver os valores máximos e mínimos para cada um dos barramentos. Podemos depois também, aqui nas listagens, poderia então obter a biblioteca de cabos, ok? Neste caso terias que escolher todos, ou neste caso um. Portanto, o programa mostra também a informação dos cabos e a biblioteca de linhas que eu tenha também utilizado ao nível de listagens. Listagens que podem ser exportadas para este formato. E depois, mais importante ainda, os respectivos desenhos. Não é? Portanto, eu posso adicionar desenhos de fluxo de cargas, onde eu dou uma referência. E posso também adicionar o curto-circuito. Faria então aceitar. E o programa iria-me desenhar os meus desenhos. Portanto, vou fazer aqui um pormenor de todos. Portanto, neste caso é semelhante aos outros programas da SIP. Era só clicarem aqui no imprimir todos ou imprimir selecionados e enviar este ficheiro no formato, neste caso DWG, para a diretoria que quisessem. Depois, esta informação, neste caso eu não sei, já tinha perdido a ligação, mas neste caso vou-me vincular novamente ao projeto Webinar 10, só para mostrar que, neste caso, ao CPLEC Core, depois de estar vinculado, eu posso exportar esta informação, portanto, para o meu projeto que esteja no BIM Server Center, portanto, e depois esta informação irá subir aqui à plataforma, neste caso, a este mesmo, já aqui está, estão a ver, CPLEC Networks, é ao projeto que eu me vincular, fica lá também o IFC do CPLEC Networks. Vou dar então por terminado o webinar relativo aos programas, neste caso ao programa CPLEC Networks.